Bom, boa tarde. A ideia aqui é justamente mostrar qual foram os desafios, como é que a gente entendeu um pouco a questão de biodiversidade. Eu incluí biogeoquímica na apresentação, porque isso faz parte, na verdade, do contexto do esforço específico que a gente fez para o INCT, né? Isso aí ele propaga em outras ações, em outras atividades, né, que hoje estão nos centros que a gente trabalha, né, ou em outras redes, como a Rede Clima, por exemplo. Então, elementos que estão, assim, que partiram, que compuseram essa componente, que é assim, o desafio desse ser um tema integrador, né, como é que a gente faz essa leitura, como é que a gente pensa isso, né, que é o desafio. Então, tem o nome de 3 pessoas aí, mas na realidade esse foi um projeto que envolveu muito mais gente, obviamente, né? Essas 3 pessoas foram porque elas diretamente ajudaram na apresentação, né? Mas além disso tem um montão de gente que trabalhou com a gente, né? Bom, tá. Então isso aqui é o INCT, né? Que é importante a gente revisitar isso aí. Quando a gente chega no final de um projeto, né? Como é que a gente revisita o que foi feito, né? É legal a gente ver onde é que a gente está, mas em cima do que a gente trabalhou, né? O que foi que moldou, que pautou as ações de todo mundo, né? A proposta inicial, ela é parte do sucesso da condução do próprio projeto, né? Bom, enfim, então a gente estava aqui, num desses... Aqui a gente era... aqui. Então, vou usar meu lado italiano, enfim. Então, a gente estava aqui como uma base científica em ciclos biogeoquímicos, né? Que estava em estudo de impacto, adaptação, vulnerabilidade, aí associado a alguns elementos aqui dessa componente, né? A gente não entrou, obviamente, em mitigação, né? Como é que a gente mitiga impacto em mudança climática dentro de um contexto de um projeto como esse, né? E nem produtos tecnológicos lá, né? Então, a gente não desenvolveu nenhum produto que pudesse estar associado a essa proposta do projeto. E aí a gente virou lá o tema integrador de biodiversidade, né? Então, a que biodiversidade se integra, né? Então, um elemento absolutamente essencial, né, é que a gente é a espécie dominante do planeta, ainda bem, né? Então a gente é muito pouco comido por outras espécies e coisa assim. Mas estamos como tal, né? Por um período relativamente curto dentro da história toda da evolução da biodiversidade no planeta, né? E também a gente quer salvar o planeta porque a gente quer continuar nele, né? Então por que a gente está preocupadíssimo com o estudo? Porque a gente quer continuar no planeta, né? Agora, a gente não está sozinho, de novo, né? Então, essa noção de biodiversidade, como é que a gente inclui biodiversidade no nosso modo de conduzir as coisas, né? E eu acho que o Carlos trouxe um pouquinho a questão, tem a biodiversidade aquática, que é importante, tá? Enfim, então, aí entra a história de um tema integrador de biodiversidade, né? Então, isso integra aqui, né? A gente, essa questão de ciclagem biogeoquímica é uma integração natural, né? Por que ela é natural? Porque a transferência de elementos entre diferentes compartimentos do sistema como um todo, modulado pela vida, é um ciclo biogeoquímico. Quer dizer, então, a biodiversidade é uma relação com a vida, né? Eu posso estar falando um pouco aqui, chovendo no molhado, né? Todo mundo de certa forma, letrado nesse contexto todo, mas às vezes a gente deixa isso aí um pouquinho do lado. Então é importante a gente revisitar, né? Então, quais são os maiores, como é que a gente entende os maiores riscos antrópicos, né? Quer dizer, então a gente se coloca como um vetor de risco a um universo de vida que a gente chama de biodiversidade. Então, quais são, né? Então, no geral, isso a gente identifica, isso não são elementos que foram gerados dentro da nossa leitura, mas são elementos que transpassam o que a gente fez e que eu acho que é importante colocar. Então,
os elementos que são críticos para a questão de biodiversidade, primeiro é a questão de destruição do próprio hábitat, seja ele aquático, seja terrestre, seja como é que ele se compõe. Outro elemento importante é a fragmentação disso, né? O que é fragmentação? É a gente ter um elemento da paisagem desconectado de outro elemento da paisagem, né? Isso é uma fragmentação. Sobre exploração, né? Isso é utilizar de uma maneira acima da capacidade de renovação um determinado recurso, que nesse caso aqui é um recurso de energia para a gente. Então, o recurso de energia, o que é? Peixe, comida, enfim, o que for. E a questão de espécies invasoras, né? O que é espécie invasora? É uma espécie que não é natural, nativa de um determinado ambiente, e ela passa a compor ali por algum mecanismo que é, de certa forma, canalizado por uma ação humana, né? Bom, então isso aí tem efeitos na questão do próprio funcionamento do ecossistema, né? Que, em princípio, aonde que nos afeta isso, né? Nos afeta de várias formas. Uma delas é o provimento de serviços que a gente entende hoje em serviços ecossistemas. Então, essa relação de biodiversidade com o provimento de algo diretamente é o que se construiu ao longo desse entendimento mais orgânico com a questão da biodiversidade, né? E eu não estou falando da ecologia pura, nem da biologia pura, é nesse contexto de sistema terrestre, vamos dizer assim, né? E assim, essa questão de estrutura e funcionamento, né, é justamente isso. Quer dizer, um serviço que a gente entende como serviço ecossistêmico, ele é provido por um sistema que funciona harmonicamente, senão ele se... Quer dizer, então a resiliência, por exemplo, que a gente falou, né, a resiliência está associado a essas questões de estrutura e de funcionamento, né? Bom, muito bem, então esse elemento de de mudança da paisagem é um elemento crítico. E essa mudança da paisagem fica muito claro. A gente costuma ver paisagem como que a gente está habituado a olhar, né? Mas a paisagem pode ser uma barreira de corais, por exemplo. E outro elemento crítico, né, tem um tempo, na realidade, de resposta muito distinto, né, é a questão de mudança climática, né? Então, como esse elemento, por exemplo, ele pode produzir efeitos diretos, né, mudança de temperatura, por exemplo, o efeito indireto que está associado à dinâmica de espécie, né? Então, tem espécies que se adaptam melhor a uma mudança de estrutura, de temperatura e umidade, que elas têm benefícios por isso com relação a outra e acaba se prevalecendo, né? E tem outros elementos, como regime de fogo, que está indiretamente associado à questão de temperatura e umidade, que afeta a biodiversidade também. Bom, muito bem. Então, por que isso aí acontece, né? Porque a gente fala de biodiversidade, mas a distribuição de biodiversidade não é uma coisa homogênea, a gente sabe disso, né? Então, o óbvio, ele passa pela nossa cabeça, mas a gente precisa partir dele para poder entender como é que os processos acontecem. Então, essa distribuição de biodiversidade, ela está associada às características ambientais, né? Então, se as características ambientais mudam, obviamente que isso aí vai mudar. Então, tem esse gráfico aqui que é bem conhecido, da distribuição de biomas com relação a esse temperatura e umidade, né? E a gente faz um exercício, né, de, bom, o que acontece se numa modelagem, isso aqui veio do IPCC, mas é modelagem que dentro do INCT foi desenvolvida bastante, né? O que acontece, né, para essa distribuição de biomas aqui, se isso mudar, né? Então, até um trabalho clássico que o Carlos publicou e até recentemente revisitou, né, que é a questão de mudança da estrutura vegetacional da floresta amazônica, baseada numa questão de distribuição de precipitação e temperatura e mais outros elementos, né? Bom, então isso já é um elemento integrador.
Então, se a gente pegar e olhar, bom, como é que a gente olha a distribuição dessas espécies dentro de um cenário de mudança climática, isso é uma coisa que, dentro do contexto do projeto, a gente entendeu como integrador. Bom, um outro elemento que é importante, que a gente fala, essa questão de distribuição de biodiversidade, né? Então, ao longo do tempo, se constitui daquela forma, mas aí você tem, isso aqui é um gráfico que eu acho muito legal, que saiu até no Summary de Policymakers do último relatório do IPCC, que é qual a capacidade de deslocamento das espécies, né? Então, o que a gente faz? A partir do momento que a mudança num determinado parâmetro, ela tem uma velocidade maior que a capacidade de um determinado organismo se movimentar, aquele organismo está em risco maior que outro, né? Então, isso é uma coisa muito legal, né? Então, aqui são os níveis dos RCPs, né, que são que, obviamente, eu imagino que a maioria de vocês estejam familiarizados com isso, mas são os cenários climáticos produzidos pelo IPCC, cenários de emissão que geram cenários climáticos produzidos pelo IPCC. E aí a gente percebe qual a vulnerabilidade de determinados animais com relação a um aumento muito dramático de temperatura, né? Então, por exemplo, se você tem um aumento de 8,5 na média global, né, muitas das árvores vão ficar num risco muito grande de perda de capacidade de sobreviver. Por quê? Porque ela não consegue se deslocar eficientemente. A gente faz, o Eduardo Assad faz um trabalho sensacional de mapear a agricultura no Brasil, porque a agricultura você vai lá e põe, né? Você vai lá, implementa uma determinada estrutura de ecossistema alterado, que é a agricultura, monoespécie, né? Mas assim, naturalmente isso não acontece. Bom, vamos lá, não vou me estender muito nisso, mas enfim, mas isso é para quem tem interesse em como é que essa dinâmica pode acontecer, tem alguns elementos muito interessantes nesse último relatório do IPCC. E aí essa outra figura bacaninha, que essa é bem de biólogo, mas ela é bacaninha pelo seguinte, porque a questão não é só uma questão espacial na paisagem, você tem uma questão que é muito pontual, que são nichos de ocupação, né? Então, determinadas espécies ocupam nichos dentro da paisagem, dentro de outros indivíduos, que são muito específicos, e isso acaba, essa partição de recurso é crítica para a manutenção de biodiversidade, né? Então, a complexidade desse tema é muito grande. Isso aqui eu achei meio de última hora só, eu até, me desculpa, não tenho a referência aqui, mas isso é uma coisa muito interessante pelo seguinte, então, aqui, né, a parte inferior é o que a gente já identificou de espécie com relação ao total que se imagina que tenha. Então, a gente pegar aqui plantas, a gente identificou, já conhece, essencialmente, 80% a 85% das espécies que existem no planeta. Você vai para a bactéria, né? Bactéria, a gente conhece menos de 2% do que tem aí, né? Potencialmente. Então, isso é muito interessante. Inseto, que tem uma biomassa enorme com relação ao resto, a gente conhece muito pouco. Então, a biodiversidade que está em risco é uma biodiversidade que a gente também não conhece, né? Então, esse é outro elemento de responsabilidade enorme que nós temos na mão. Bom, vamos lá. E como é que isso aí se distribui no mundo? Então, a gente volta para essa coisa global. A gente aqui, trazendo foco para o Brasil cada vez mais, então a gente tem uma região de, você vê, o número de plantas vasculares é enorme, né? Tem regiões mais ricas que a Amazônia, por exemplo. A Amazônia é conhecida pela sua alta biodiversidade, mas tem regiões mais ricas, inclusive na Mata Atlântica, né? A maior diversidade de plantas no Brasil foi encontrada na Mata Atlântica, né? Outro elemento importante é essa questão de endemismo. Então, bom, como é que a gente vai criando métricas para dizer o que é importante e o que não é importante dentro da nossa lógica, né? E essa questão de hotspots, ele surgiu como uma proposta de ter elementos da paisagem, né, que são importantes para a conservação de um maior número de espécies que estão num risco maior de desaparecer, né? Então,
por exemplo, uma definição disso é que você tem pelo menos 1.500 plantas vasculares, né? Endêmicas quer dizer o quê? Que só acontecem numa determinada parte desse planeta, né? E que tem menos de 30% da vegetação original. Então, esse elemento, porque o pessoal fala, pô, por que o Cerrado tem tanto hotspot e a Amazônia não tem? É um pouco por conta disso, porque o nível o nível de risco que a biodiversidade da Amazônia está, com relação a essa lógica, é menor que no Cerrado. Então, o Cerrado e a Mata Atlântica é onde a gente tem os maiores hotspots de conservação de biodiversidade no Brasil. Bom, isso só traz um zoom para essa região, realmente. Então, essas regiões são as críticas para essas componentes, para essa análise, né? E dentro do INCT foi essencialmente o que a gente trabalhou, né? Aqui, esse eu peguei, na verdade, ontem à noite. Eu achei interessante também esse trabalho, que é o quanto que a gente tem, né, de perda, isso no planeta. Então, a gente vai lá naquela primeira questão. Então, qual que é o risco maior que a gente tem hoje? É a mudança climática? Não é. É vírgula. Porque o maior risco que a gente tem hoje, inclusive no Brasil, né, é a questão de mudança do uso do solo. Os elementos que a ministra falou hoje, sobre o Brasil se pensar como uma nação que pode se desenvolver com conservação ambiental, está associado, na realidade, a elementos que são muito mais críticos e muito mais prementes que mudança climática num elemento de um prazo maior. Entretanto, né, uma coisa não está dissociada da outra. Isso aqui é interessante pelo seguinte: você olha, lá é a mesma coisa, mas o cinzinho aqui é o que tinha de área total, de área natural, daquela determinada vegetação, né? E o quanto que permanece, né? E o quanto que perdeu de 1990 para cá, né? E aqui é o que se perdeu com relação ao que se protegeu, né? Então, você olha, todo o universo temperado, né, de floresta, desapareceu, originalmente, né? Tem uma recuperação relativa ao que era, né? Se a gente pega aqui, se a gente olhar para tropical, broadleaf e savanas tropicais, né, a gente ainda, porque isso aqui é um histórico de 90 para cá, então a gente tem diminuição, mas isso é agregado, né? A gente tem uma diminuição de desmatamento grande, mas tem uma recuperação ambiental, né? O ideal é que a gente vá entendendo como é que essas coisas se equilibram, né? A gente vai voltar para a condição original que o planeta tinha? Não vai voltar. E nem é o propósito, né? Mas o que a gente tem que entender é como é que esse equilíbrio entre perda e proteção se dá dentro de uma lógica de manutenção da biodiversidade. Nos países mais biodiversos, o Brasil se inclui, e dentre os 17 países que têm 70% da biodiversidade do planeta, a gente é o primeiro deles. Quer dizer, nós temos uma baita responsabilidade importante na mão, e a gente não pode se isentar dela, né? Bom, muito bom. Então, quais são elementos importantes que a gente podia destacar desse universo de mudança climática para o Brasil, né? Eu não vou ler isso tudo aqui, porque eu imagino que isso aí vai ficar disponível, e quem quiser revisitar, por favor, fique à vontade, né? Mas um elemento crítico, quando a gente pega os cenários de mudança climática mais altos, quando a gente associa mudança climática com perda eu acho que eu coloquei em algum lugar, quando a mudança climática é associada com perda de habitat, com mudança de uso do solo, o efeito é potencializado no longo prazo, né? Então, isso aqui, se a gente não associar a mudança climática se não associar a mudança de uso do solo com a mudança climática, né, com um cenário mais dramático de mudança de temperatura e precipitação, a gente já vê
uma perda de estrutura vegetacional. Por quê? Se a gente lembrar, pô, passarinho voa, ele vai tentar buscar outra coisa. O Márcio tira a fotografia dele, mas eles voam. Aí ele, mas a árvore não mexe. Quer dizer, a mudança é muito mais lenta. Então, por isso que uma estrutura de floresta, você pode assim, imaginar que ela vai acontecer num determinado período, justamente por isso. A capacidade de mobilidade é muito baixa, né? Bom, então a gente tem alguns elementos mais específicos, né, que são, se pensar em questão de serviço ecossistêmico, então se a gente perder uma parte importante das espécies nativas de ecossistemas que são relevantes, seja para a comunidade local, seja para questões culturais, ou seja para questões de conservação de biodiversidade, isso tem um problema não só na biodiversidade, mas socioeconômico, né? Então a gente tem elementos que são de interesse prosaicos da sociedade, que são importantes nessa questão do pensar da biodiversidade, né? Então a gente pode citar o exemplo das abelhas, né? A abelha é um negócio seríssimo. Então, recentemente, teve o problema de Zika na Flórida, né, do mosquito, teve um outbreak, teve alguns casos que apareceram, as pessoas foram lá e fumigaram inseticida. Matou a abelha a beça, né? Como se isso fosse uma solução para um problema muito pontual, né? E não é. Então, inclusive, recentemente saiu um relatório do IPBS, que é o painel, é o IPCC da biodiversidade e do serviço ecossistêmico, sobre polinização, né? Que é bem legal, inclusive. Bom, vamos lá. E tem mais alguns elementos de perda em zona costeira e tudo mais. Marengo, eu tenho como 15 minutos, não? Sim. 5 minutos. 10 minutos. Ok. Bom, então isso aqui eu até tirei esses slides de uma apresentação que o Carlos me mandou há um tempo atrás. Muito obrigado. Enfim, então aqui é interessante essa hierarquia, a gente revisitou um pouco isso dentro das instruções do INCT, para algumas publicações que foram feitas. Enfim, mas então essa relação de que o sistema é vulnerável. E é vulnerável por quê? Porque tem elementos de risco, como desertificação, a Regina falou um pouquinho desse early warning para a seca, que pode levar a um processo de degradação de solo mais sério, né? Essa questão de savanização. Então, essa aqui é uma distribuição de elementos que vão do biomas, ecossistemas e espécies, e como é que a expressão do risco pode estar representada, né? Bom, então, se a gente estava falando que mudança de uso do solo, isso aqui é inclusive um paper super citado do Oswaldo Sala, que saiu em 2000, que já fez uma projeção de perda de biodiversidade. Quer dizer, já isso é uma coisa que natural das pessoas, mudança de uso do solo é o driver mais forte nessa questão. Então, nós temos no Brasil uma oportunidade de ouro, que é essa relação da agricultura com a questão ambiental, né? Isso é um elemento sensacional, porque a gente pode construir uma agricultura. O Brasil é visto como celeiro de produção agrícola, a gente tem olhado para carbono, nitrogênio, a biogeoquímica nessa coisa toda, mas é visto como um celeiro de produção agrícola para os 9 bilhões de pessoas que a ministra falou que vão estar por aí daqui a pouco. Opa, dá licença, vai ter tanta gente, você precisa sair do lado. Tanta gente. Mas, enfim, esses elementos de mudança do uso do solo, eles precisam ser revisitados, né? Se a gente tem a oportunidade com os elementos de ocupação territorial que pautam a nossa política, isso é importante. Bom, agora muito rapidamente, a gente só falar alguma coisa sobre a questão de nutriente, biodiversidade aquática e um pouco essa questão um pouquinho mais associada à biogeoquímica, né? Então a gente produziu um número especial que a leitura, a ideia era o seguinte, falou, vamos juntar um bando de gente que trabalha com biogeoquímica e com biodiversidade nos diferentes biomas do Brasil e pegar os cenários que o Marengo tinha produzido e falar, bom, é o seguinte, como é que a gente entende a mudança no sistema
a partir de uma mudança de clima, né? Sem falar nesse caso aqui de mudança de uso do solo, né? Então, com um aumento de temperatura, com decréscimo de chuva, então são elementos que os cenários, por exemplo, têm nos dito que devem ocorrer. E quais são os efeitos biológicos que a gente pode esperar que aconteça em diversos sistemas, caso nenhuma ação seja feita com relação a isso. Então, por exemplo, a concentração de nutrientes em sistema aquático é crítico, isso, eutrofização, isso aqui é crítico. Mas um elemento básico dessa história é a questão de esgoto. Então, não tem esgoto tratado. Isso aqui, normalmente, o fluxo de esgoto é constante com relação à variação climatológica, né? Então, muda a chuva, mas não muda o volume de esgoto. Então, o que acontece? Quando tem menos chuva, você concentra nutrientes, você tem problema de eutrofização, né? Isso aqui é muito interessante. Do lado de casa, esses dias queimaram o pastinho lá. Primeira chuva que deu, tem um laguinho embaixo, ele ficou que parecia uma sopa aquela sopa verde, sabe? Claro, ficou totalmente eutrofizado, né? Então, a sensibilidade do sistema é muito grande, né? Então, esses elementos, eles podem nos criar, eles nos permitem, né, propor cenários de alterações dramáticas nas condições ambientais, né? Uma compilação importante que a gente ainda bem que foi aprovado outro NCT, porque a gente ainda está fazendo isso, e na realidade a gente está fazendo uma meta-análise muito extensa de carbono e nitrogênio no solo e em vegetação no Brasil inteiro. Então a ideia é a gente ter uma base, né, o mais refinada possível de informação de carbono e nitrogênio em sistemas naturais no Brasil, não em sistemas agrícolas, né? Só para citar a utilidade disso, por exemplo, então aqui tem uma distribuição para quem tem familiaridade com análise isotópica. Isso aqui é isótopo de nitrogênio, que ele indica, né, diferentes fontes de nitrogênio que a planta pode estar pegando no solo, né? Então, é interessante você vê, a caatinga tem uma distribuição muito distinta da Amazônia. O nitrogênio disponível num ambiente como esse, as espécies têm uma determinada característica, uma determinada espécie química para utilizar o nitrogênio, muito diferente da Amazônia, por exemplo, né? E se a gente pega a variação a quantidade de nitrogênio numa vegetação natural, ela é muito mais ampla, por exemplo, que numa vegetação natural que é perturbada por ação antrópica de qualquer forma, né? Enfim, então, essa distribuição ela parece muito semelhante, mas a nuance dela está associada à diversidade do ambiente, como a Amazônia, por exemplo, que tem a capacidade de pegar várias espécies de nutrientes do que outros, né? O que a gente gostaria e que isso deve contribuir, né? Isso aqui é uma primeira, na verdade, um primeiro exercício dessa composição de dados, né? Dessa meta-análise sobre carbono de 0 a 20, de 0 a 30, como é que isso se distribui em diferentes figuras de paisagem no Cerrado, né? Esse aqui é um trabalho que foi feito lá pelo grupo que a Ana Paula Guiar trabalha lá no INPE. Não sei se o Plínio chegou a mostrar alguma coisa disso, mas, enfim, a ideia é para usar essas informações também como proxy para modelos, né? Para usar também como elementos para alimentar modelos, mas também isso aqui é uma figura que saiu da Terceira Comunicação Nacional, que o Márcio vai nos brindar daqui a pouco com a apresentação, mas que a gente espera que isso aqui ajude a melhorar também os dados aqui. Quer dizer, já tem ajudado, isso aqui já fez parte do cálculo das emissões do Cerrado brasileiro na Terceira Comunicação, e a gente espera que continue assim, né? Só alguma contribuição para encerrar, na realidade. Então, um outro elemento que é muito, que a gente trabalhou um pouquinho
evoluiu na questão de definir estruturas funcionais de plantas que possam ser utilizadas em modelo, né? Então a gente evoluiu relativamente bem isso na Caatinga, com um modelo que é desenvolvido lá em parceria entre o CST e o CPTEC, que faz parte do modelo brasileiro do sistema terrestre, assim, para melhorar a representação das espécies vegetais em modelos de vegetação dinâmica, né? Esse DGVM é modelo global de vegetação dinâmica, e a gente trabalhou nessa direção também, né? Enfim, um pouco disso eu já falei, que essa questão de como é que, na realidade, os estoques de nitrogênio e fósforo, eles acabam, na verdade, se mobilizando e mudando de compartimento no sistema a partir de uma ação dramática, que é o corte e queima, por exemplo, de floresta, né? Como é que isso, na realidade, ele se propaga no sistema, né? Uma questão muito importante que a gente vem discutindo em vários níveis, que é a questão de vegetação secundária. A gente olhou também nisso para entender um pouco como é que essa recuperação, né? Então a questão de biodiversidade é crítica na recuperação de vegetação secundária, né? Será que você vai ter a mesma floresta que você teve ou não, né? Depende muito da disponibilidade de nutrientes, né? Então a gente tem notado que uma área de pastagem, por exemplo, uma região de solo pobre, que fica por muito tempo com pastagem, né? Ela demora muito para recuperar a vegetação e dificilmente recupera a diversidade original daquele ambiente, né? Ok, bom, então, tá. Isso aqui é só para citar um exemplo. Isso não é uma figura nova, é uma figura que o Gilvan já me passou há algum tempo. O Mané tá aí, ele pode até dizer se é isso mesmo, mas isso aqui é um exercício do modelo de superfície, do modelo inland, mostrando a vegetação na região amazônica, com diferentes modelos, mas enfim, esses são diferentes modelos globais que foram utilizados para essa simulação. E aí quando você adiciona, pronto. Quando você, nesse caso, adiciona fogo, né, e mudança do uso, você vê dramaticamente como a distribuição da vegetação 5, né? A última coisa que eu queria falar nesses 5 minutos é que, ou menos, é que, assim, para quem não sabe ou quem não está familiarizado, esse é um processo que está acontecendo. Ele tem uma visibilidade relativamente tímida comparado com o IPCC, pelo menos essa é a minha leitura, mas é um exercício muito interessante que vem acontecendo. Tem vários brasileiros que contribuem para isso, e várias pessoas que tiveram associadas a esse projeto, estão associadas à Rede Clima, tiveram associadas ao INCT, que contribuem para o IPBS. Então esse é um gráfico de como é que o IPBS vê a relação da biodiversidade com elementos críticos do dia a dia nosso, como qualidade de vida, os benefícios da natureza para as pessoas. Quer dizer, são elementos críticos de relação do homem com a biodiversidade. Então, se quem tiver interesse em biodiversidade, quiser visitar um pouquinho o universo que o IPBS tem trabalhando, é muito legal. Bom, enfim, então, muito obrigado. Acho que é isso. Obrigado, Ben.